Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo. Aqui é o Menino e com muita alegria iniciamos mais uma reflexão. No episódio de hoje, comentaremos um pouquinho sobre a mensagem Os Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito de Verdade nos traz algumas orientações interessantes a respeito dos trabalhadores, daqueles que se candidataram ao serviço do Mestre. E um detalhe interessante é que quando a gente fala, quem seriam esses obreiros do Senhor? E é preciso termos o cuidado aqui, de não caracterizarmos simplesmente um grupo, esquecendo-se de outros. O Cristo trabalha com uma premissa interessante. Para regenerar a terra, ele precisa regenerar corações. Não teremos uma terra regenerada sem almas em melhores condições. E como nós somos participantes ativos da transformação da nossa alma, todos os espíritos da terra são convocados ao trabalho no bem. Não tem ninguém que está excluído dessa obra do Senhor, desse trabalho do Senhor. Não existe um grupo, vamos dizer assim, dileto, que Jesus fale assim, esses daqui são os que eu mais gosto. Mas existe um olhar que abarca todos. E a gente se distingue no meio do processo justamente pela compreensão da tarefa, daquilo que nos cabe realizar e da direção que nós marchamos. No dizer de Jesus, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Tema esse que é como que resgatado nessa mensagem os obreiros do Senhor. Porque aqueles que são vistos como esses bons servidores, na verdade, são aqueles que se movimentaram por intermédio do amor, reconhecendo suas fragilidades, porque esses trabalhadores que desempenharam bem a tarefa não foram os que não apresentaram alguma imperfeição, mas foram aqueles que souberam lidar com as suas imperfeições de modo a não interferir no curso da obra. Porque hoje, se a gente parar para observar, a gente está doido para que a nossa opinião prevaleça. E nós estamos nos esquecendo realmente do sentido do trabalho. Porque não é uma disputa, uma competição de ideias. O trabalho do Mestre é de transformação de almas e de corações. E, portanto, a gente deve se lembrar que a natureza da atividade como que nos orienta para aquilo que nos cabe fazer. Nós não ganharemos porque a gente venceu uma esgrima intelectual e o que as nossas ideias se sobrepuseram dos demais, mas pela capacidade da gente manter a coesão do trabalho, da gente lidar com diferenças e mesmo assim a gente conseguir reunir todos no ideal. Porque a genialidade de Jesus está justamente em manter coesão diante das diferenças. Esse talvez seja um dos detalhes mais grandiosos daquilo que Jesus fez. Porque ele não buscou um grupo que pensasse como ele, que todo mundo se parecesse com aquilo que ele achasse o melhor. Ao invés disso, ele entendeu as potencialidades que cada um poderia oferecer. Seria importante. Valorizou as qualidades individuais. Aquilo que os espíritos poderiam, diante da obra, realizar. E isso, essa unidade que ele procurou construir, para que os discípulos entendessem os objetivos, é algo que deve, para nós, em meio à obra que se expande na Terra hoje, deverá ser como que o nosso norte. Não excluir os que não pensam como a gente. E é preciso lidarmos aqui com a ideia de insulamento. Jesus não propõe que a gente se isole de todos.
E o isolamento não deve ser compreendido tão somente por um isolamento físico. O isolamento psíquico também é profundamente danoso para nós. A gente se isolar das diferenças é também algo que a gente precisa ter cuidado. Porque às vezes a gente vai à frente das atividades, à frente dos trabalhos, a gente vai criando um espírito sectarista. E isso é pernicioso, porque o objetivo é a gente se unir para trabalharmos para o Mestre, para os objetivos superiores, para estarmos, como que atendendo aos objetivos maiores que a vida nos traz. É menos sobre nós e mais sobre o Criador, mais sobre o Mestre, que efetivamente tem juízo suficiente para entender que o melhor é o bem comum e nunca o bem isolado. Por isso que Emmanuel ele vai nos aconselhar para a gente ter um cuidado com o personalismo, porque a gente às vezes cultua mais a gente do que efetivamente divulga a mensagem necessária. E termos a fidelidade à mensagem necessária, reconhecermos que os discípulos do Cristo serão reconhecidos por muitos se amarem, não por pensarem igual, mas por terem essa capacidade de superar desafios e estar atentos àquilo que representa o nosso ideal. São esses, que trabalharam juntos, que uniram os esforços e que efetivamente vão conseguir alguma coisa realizar diante da vida e de todos. Porque, em verdade, a única garantia da transformação é quando efetivamente a gente se propõe a ser fiel àquilo que a gente realmente tem trabalhado a favor. Essas foram as nossas reflexões. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre na tarefa.